Olá pessoal, Shavuot Tov a todos, uma boa semana, uma semana abençoada. Eu vou dedicar a gravação dessa porção, dessa parashat da semana ao Eterno, ao Criador, aquele que nos deu a oportunidade de acordarmos pela manhã e de estarmos vivos. Baruch Hashem, bendito seja o nome do Eterno. O nome da porção desse início de semana da Parashá é Tzav, que significa ordena. É a segunda porção do livro do Vaikra, o terceiro livro da Torá, o terceiro livro da palavra sagrada, daquilo que o cristão, de maneira errônea, chama de Velho Testamento. Terceiro livro da Torá, a segunda porção do Vaikra, do livro que nós conhecemos como Levítico. Essa porção continua falando a respeito de um tema que segue todo o livro do Levítico, que é chamada no hebraico de Korban. A palavra Korban significa sacrifício, sacrifício de ordenação, sacrifício que aproxima o ser humano do Criador. Ora, os sacrifícios foram ordenados aos Coens, aos Coenanins, ao Gadol Coen, ou Coen Gadol, que é o sumo sacerdote, para que o povo se aproximasse, tivesse paz, tivesse saúde, tivesse comunhão com o Eterno. O rei resolveu honrar pessoas com a sua presença. Isso foi chamado na Torá de serviço, o que nós chamamos de culto hoje em dia, né? Então, foram ordens de serviço que os Coens receberam para aproximar as pessoas do Eterno. Alguns sacrifícios se destacam, queridos, aqui nessa porção. E eu vou mencionar pelo menos dois. O primeiro deles é chamado de Shilachim, ou Shilachim, que é oriundo da raiz da palavra Shalom, Shalomrim, ou Shilachim, que significa sacrifício de paz. Ou seja, pelo menos uma vez por ano, toda a família de israelita, todo sacerdote da casa, o pai de família, tinha a obrigação de sacrificar um animal, sacrificar um cereal, enfim, seja qual for a ordem de sacrifício para cada tribo dos israelitas. O sacerdote da casa teria que ofertar em favor da tribo de Israel, em favor da sua família, para que houvesse paz dentro da comunidade. Isso é chamado de Shir Lahim, sacrifício de paz. Dentre todos os sacrifícios que são mencionados no livro do Levítico, no livro do Vaikra, um deles se destaca nessa porção. É o maior deles, que é chamado de Korban Todar. Korban Todar. O que significa esse sacrifício, querido? Esse sacrifício é um sacrifício de agradecimento. Agradecimento por uma cura, agradecimento pela alegria dentro do lar, agradecimento por um livramento, agradecimento por uma vitória. Então, todo cidadão israelita que recebesse uma vitória por parte do Eterno, que trouxesse para ele uma realização, o cidadão israelita deveria ofertar em forma de agradecimento, fazendo um memorial da vitória, um testemunho público de uma vitória que teria recebido por parte de Hashem, por parte do Eterno. Eles precisavam trazer um animal que tivesse em média 2 anos de idade. Poderia ser um carneiro, um cabrito, um bezerro,
entregar ao Cohen Gadol, entregar ao sumo sacerdote, no horário chamado nono, pelo judaísmo, às 15 horas, a hora nona, e durante 1 hora, o Cohen Gadol, o sumo sacerdote, fazia o ritual, o serviço de sacrifício, o derramamento do sangue do animal. Toda a liturgia de culto de orações, e entregava de volta aquele animal morto para que o ofertante levasse para sua casa. Um detalhe do Korban Todar é que na companhia do animal que seria sacrificado, precisaria também apresentar 40 pães. Esses 40 pães divididos em 4 porções de 10. A primeira porção, um pão tostado em uma temperatura mais alta. A segunda porção, um pão tostado em uma temperatura mais baixa. A terceira porção, um pão com fermento. E a quarta porção, um pão sem fermento. O animal era sacrificado na hora nona. Terminava às 16 horas o sacrifício, 1 hora de liturgia. Os pães acompanhavam aquilo. Os pães vinham no mesmo prato em que o animal morto deveria retornar para a tenda de cada israelita, para casa. Porque esta lei, querido, do Korban Todar, ela era acompanhada também de uma instrução. Quando a pessoa que estava agradecendo através daquela oferta, levava a oferta de volta para casa às 16 horas, ela tinha até a meia-noite do mesmo dia para consumir aquela oferta, para se alimentar com aquela oferta, com aquele memorial. Teria que comer ou carneiro, cabrito, bezerro de 2 anos, uma oferta média, não era uma oferta pequena como a de pássaros, e nem uma oferta grande como a de boi ou de cereais. Então ele tinha que consumir aquilo. E queridos, nenhuma pessoa sozinha consegue comer um cabrito, um carneiro ou um bezerro de 2 anos acompanhado de mais 40 pães das 4 da tarde até a meia-noite. Pelo menos as pessoas que eu conheço, eu acho que não seriam capazes de consumir esta oferta por inteiro sozinhos. A regra do Korban Todar dizia que se a pessoa não consumisse aquela oferta até a meia-noite, o sacrifício seria anulado. Mas a regra também dizia que a pessoa que sacrificava, que ofertava, ao levar a oferta de volta para casa, o carneiro, o cabrito, o bezerro com os pães, poderia convidar pessoas da sua família e do seu vínculo de amizades para participarem daquela celebração, para participarem daquele cerimonial. Ou seja, festejassem aquela cerimônia, festejassem aquele memorial, aquele testemunho, para que não fosse um testemunho individual em oculto, mas fosse um testemunho registrado para várias pessoas ao seu redor. A alegria recebida era festejada pelas pessoas que estavam ao seu redor. O livramento era festejado pelas pessoas que estavam ao seu redor. A vitória, a alegria eram festejadas pelas pessoas de seu vínculo. O Talmud, ele fala algo muito interessante, querido. Ele fala que as derrotas geralmente são comemoradas de maneira individual. Quando a gente perde alguma coisa, fica desempregado, geralmente a gente fica sozinho, as pessoas somem. Mas a vitória é comemorada com as pessoas que nós amamos, com as pessoas que nós consideramos. Essa ordenança dá base para esse racional de que nós não devemos culpar as pessoas pelos nossos fracassos
Nós não devemos culpar o mundo pelas nossas tragédias, mas quando a vitória vem, nós devemos celebrar com as pessoas que nós amamos. Aquilo precisava ser consumido no mesmo dia. E havia uma autorização para convidar as pessoas do seu vínculo. E todos louvavam a Hashem pela grande vitória. Esse era considerado, queridos, um sacrifício de prudência. Não era um sacrifício de fé. Muita gente não sabe discernir dentro do livro do Vaikra, dentro do Levítico, as leis de prudência e as leis de emuná, de fé. O que é prudência e o que é emuná. Eu vou dar um exemplo a vocês. Eu estou aqui do lado do quarteirão da minha casa, de frente a um quarteirão. Se eu disser para você, querido, do ponto onde nós estamos, atravesse esse quarteirão pelo lado direito, porque se você for pelo lado esquerdo, tem um leão lá embaixo que vai pegar você e vai te devorar, você vai morrer. Então você, como pessoa prudente, você acaba escolhendo a direção do lado direito para não morrer. É como a quarentena que nós estamos passando. A ordem, a direção das autoridades é que todos nós fiquemos em nossa casa, em nossa residência. E como nós somos pessoas prudentes, nós obedecemos a direção das autoridades constituídas por Hashem, pelo Eterno. Então nós continuamos em nossas casas. Qual a diferença de emuná e prudência? Emuná é fé. É que eu posso falar para você, querido, olha, atravesse do ponto em que nós estamos esse quarteirão pelo lado direito. E não te falo o motivo. E você, sem saber o motivo, você vai e obedece a palavra. Porque você tem fé na palavra de direção que foi confiada a você. Então, prudência é uma coisa e fé é outra. A prudência é na quarentena ficarmos dentro de casa, mas o Eterno pode falar para mim, olha, há uma comunidade aqui perto da sua casa em que pessoas estão infectadas com vírus e você precisa ir levar comida para elas. E pronto. E o Eterno diga para mim, fique tranquilo que você não vai ficar doente, eu vou cuidar de você. Eu vou deixar de ser prudente e vou agir pela fé. Porque o Eterno me falou que vai cuidar da minha vida. A fé é um dom excelente que ultrapassa o nível da prudência. Ora, queridos, algumas coisas Hashem explica o porquê das leis. E outras leis ele não explica. Por exemplo, uma lei de propriedade. Uma pessoa que adquiria uma propriedade, se ela plantasse árvores de laranjeira, árvores que dão laranjas, quando as laranjas crescerem, ficarem formosas e grandes na árvore, o proprietário daquela terra poderia subir na árvore e pegar aquelas laranjas. Mas se a laranja que foi produzida pela árvore dentro do território dele caísse no chão, ele não podia pegar, mesmo estando dentro da propriedade dele. Por quê? Porque o livro do Vaikra, o livro do Levítico diz que quando a fruta caiu do pé no chão, é resultado da providência do Eterno, a oração do órfão, da viúva e do estrangeiro. Você que já leu o livro de Ruth, percebe que ela era uma estrangeira, uma moabita, e era viúva do marido que havia morrido. E ela foi para Israel e entrou no território de Boaz, um fazendeiro rico. Mas ela não colheu as espigas de milho que estavam no pé, ela colhia as que estavam no chão, porque ela tinha amparo bíblico, amparo legal para fazer aquilo. Se ela pegasse do pé, iria ser considerado roubo, mas como ela pegou do chão, era considerado a resposta de Hashem, a resposta do Eterno, a oração da viúva, do órfão e do estrangeiro. Base bíblica.
Para isso, o Eterno deu explicação. Por exemplo, uma outra lei de prudência. O Eterno ordenou que todo israelita, ao levantar da sua cama, coloque as sandálias nos 2 pés. Em primeiro lugar, coloque a sandália do lado direito do pé. E em segundo, coloque a sandália do lado esquerdo e amarre primeiro a sandália do lado esquerdo. Mas por que isso? Não sei. O Eterno não explica isso. Mas pela fé, nós obedecemos. Então, algumas leis que Hashem, ele decretou, ele explica o porquê, e outras ele não explica o porquê. O Korban Tadach era uma oferta de gratidão, um memorial da vitória. E querido, como nós temos dificuldades para lembrar das vitórias. Como nós temos dificuldade para lembrar das bênçãos. Como nós temos dificuldades para nos lembrar do que o Eterno já nos fez. Nós preferimos a propagação do caos. A gente gosta de passar notícia ruim, de falar, olha, morreu 500 ali, morreu 700 ali, morreu 1 milhão ali, o mundo vai acabar. As nossas conversas são apocalípticas. Eu ouvi um vídeo hoje de profecias apocalípticas, um absurdo, uma porção de heresias antibíblicas, uma porção de heresias, e as pessoas que são meninos na fé não conhecem a Torá, não conhecem a palavra. Quando ouvem aquelas profecias, elas ficam desesperadas, profecias de falsos profetas, de anátemas, para pessoas que não têm nenhuma maturidade espiritual e nem conhecimento. Elas abraçam aquilo como se fosse uma realidade. Agora, para nos lembrar das bênçãos que Deus deu, que Hashem nos deu, que o Eterno nos deu, nós temos dificuldade. Olha o teu passado, do dia que você nasceu até hoje, e fala para mim qual foi o dia que faltou o pão na tua mesa. Qual foi o dia que o Eterno não soprou nas tuas narinas para você ter o fôlego de vida. E se não há motivos de sobra para comemorar, se não há motivos de sobra para não somente ser prudente, mas termos a emuná ardendo no coração, a fé ardendo no coração, crentes de que o Eterno é poderoso para nos livrar de todo mal, de toda mortandade. Nós confiamos no Eterno. A lei era: faça um memorial da bênção. Querido, faça um memorial da tua vitória. Se lembre do dia em que Deus colocou alguém na tua vida. Se lembre do dia em que Ele te deu uma promoção. Se lembre do dia em que os seus filhos nasceram. Se lembre do dia do aniversário dos seus pais. Se lembre do dia do aumento salarial. Se lembre do dia da vitória que o Senhor te deu. Faça disso um memorial. Esta porção, este pedaço da Bíblia, esta Parashá Tetzav, significa ordena a eles que façam memoriais. Que não destaquem apenas a tragédia. Muitos aqui estão me ouvindo, são mensageiros da tragédia. Ficam o dia inteiro enviando mensagens de tragédia, não conseguem enviar uma mensagem de vitória, uma palavra que diga que Deus, o Eterno, é poderoso para cuidar e guardar as nossas vidas. Se recusam a ser instrumentos do Eterno, para ser instrumentos do caos, e acham que isso é a responsabilidade social que eles têm. Você poderia pegar esse vídeo e enviar para a pessoa que você ama, enviar para a tua rede social, colocar no Facebook, você poderia mandar para todos os seus contatos, mas muitas vezes você tem vergonha da fé que você professa, você tem vergonha de dizer que serve o Eterno, você tem vergonha que alguém saiba que você lê a Bíblia, que você canta canções ao Eterno. Vou destacar 2 pessoas que foram grandes na Bíblia. 2 pessoas que foram grandes na Torá porque tiveram mais do que prudência. Eles tiveram emuná, tiveram fé para fazer um memorial das grandes coisas que o Eterno fez. A primeira dela, o Midrash, o Talmud, o Midrash de Israel, menciona Moshe Avenu, o profeta Moisés, Moshe Avenu. Ele fez uma marca de gratidão.
Torá Sagrada fala que ele era gago e muita gente não sabe por que ele havia contraído o peso na língua. O Midrash fala que desde pequeno, quando ele subia no colo de Faraó, criança, ele desejava pegar a coroa de Faraó da cabeça dele. Então Faraó entendia que estava nas mãos dele um sucessor. Mas os sábios da época disseram para Faraó que na verdade Moshe Avenu não era o sucessor, era um aproveitador que queria tomar as riquezas de Faraó. Então os sábios colocaram um desafio para aquela criança, colocaram do lado esquerdo uma porção de ouro e pedras preciosas, e colocaram do lado direito, isso o Midrash fala, do Talmud fala isso, colocaram do lado direito alguns carvões acesos, como brasa no carvão, e soltaram aquela criança para ver o que ela iria escolher, se ela estava com os olhos desde pequena na riqueza, ou se ela estava com os olhos naquela chama que estava acesa. O Midrash fala que Moshe Avenu sendo criança, o profeta Moisés sendo criança, ele estava indo em direção ao ouro, mas um malach, um anjo do Eterno desceu do céu, Rafael desceu do céu e tocou as mãos de Moshe Avinu para colocar a sua mão e pegar aquela brasa acesa. Uma interferência divina. Aquela criança pegou a brasa e colocou na boca, e quando a brasa tocou a língua de Moshe inchou e ficou pesada, e ele se tornou gago. Isso é o Midrash israelita que fala, em conjunto com o Talmud. Moshe Avenu cresceu, se tornou um grande profeta, foi ao céu 3 vezes e ficou por 40 dias. Quando o Eterno quis dar as tábuas da lei, se tornou um homem extremamente espiritual, poderoso, alcançou grandes coisas. Mas a Torá Sagrada e o Midrash fala que Moshe não pediu para que o Eterno tirasse o peso da língua. Continuou sendo gago. O Rambam Maimônides, o Rambam, um homem muito espiritual do passado, um grande líder israelita, fala que Moshe Avenu não pediu a cura ao Eterno porque o peso na língua era uma marca de um grande chamado de alguém que o Eterno usaria sua boca para profetizar a vitória ao seu povo. O Eterno não livraria Moshe Avinu com ouro, não livraria Israel com pedras preciosas, mas livraria com a palavra que iria sair da boca do profeta. O memorial do chamado, o memorial da intervenção divina, o memorial de um toque sobrenatural, o toque de um anjo, de um malach, a visitação de um anjo que trouxe aquela pequena deficiência que Deus entenderia como nada, porque nunca ninguém foi usado como o profeta Moshe Avenu, nunca houve um humano na terra usado como ele. Abriu o mar vermelho, o Eterno mandou uma coluna de fogo, um anjo acompanhou Israel, uma nuvem ficava sobre Israel para que o calor do sol não afetasse eles. Nunca houve um homem usado como Moshe Avenu, que preferiu manter a marca, o memorial do chamado, o memorial do toque divino. Ele poderia falar assim: eu quero esquecer isso, porque foi o dia em que que já foi decretada a sentença de que eu não seria alguém normal, seria gago. Mas não, ele teve inteligência em perceber que aquilo era algo de Deus, que aquilo era algo do Eterno. Nós perdemos a sensibilidade de olhar às vezes para as coisas que estão acontecendo ao nosso redor e ver que aquilo é um movimento divino, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Eterno, que amam a Deus.
todas as coisas cooperam, mas não, nós muitas vezes preferimos olhar para a tragédia. Outra pessoa importante na Torá Sagrada, que o Midrash também fala, o Rambam Maimônides fala a respeito de David Emeler, o rei Davi. O rei Davi, quando era jovem ainda, viu Israel, o rei Shaul, ser provocado pelos filisteus. Um gigante estava lá. Ele chegou até Shaul e Shaul deu risada dele. Achou que ele era jovem, achou que ele era pequeno, e Davi falou, não, eu vou enfrentar o gigante, eu vou derrubar ele com a força do Eterno, com a força do braço do Eterno. Shaul deu risada, e sabe o que Davi fez? Davi mostrou uma roupa que estava nas costas dele, que havia sido produzida por um leão que ele havia matado, quando o leão tentou arrebatar as ovelhas. Um memorial da vitória. Não parou por aí, David Emeler mostrou o cinto que ele estava carregando. O cinto que ele estava carregando, formado com o couro do lombo do urso que ele havia matado, quando aquele urso também tentou pegar as ovelhas. Um memorial de outra vitória. Ele carregava em seu corpo os memoriais da vitória que ele havia tido em nome do Eterno. Os memoriais eram a lembrança de uma garantia que vem através da fé da emuná, de que o Deus que nós servimos, o Eterno, Hashem, é poderoso para nos dar vitória e nos fazer enfrentar as grandes batalhas. Aquele memorial encheu Davi de fé, encheu Davi de emuná para enfrentar os gigantes. Ele carregava memoriais dentro de si, ele carregava memoriais em sua indumentária para se lembrar da fidelidade do Eterno, se lembrar do poder do Deus que ele servia. Memorial. Memorial de gratidão, porque a gratidão traz vitórias. A nossa geração não é uma geração grata. A nossa geração é uma geração que se esquece. A pessoa cresceu pobre lá na periferia, hoje ela tem uma casa boa, ela tem um carro, tem um bom casamento, tem saúde, mas ela não é grata. Ela prefere falar da doença, ela prefere falar do perigo, ela prefere ficar assustada, trancada no quarto, trancada dentro de casa. A prudência, que é importante, fala mais alto do que a fé, que é a emuná. A prudência é importante, mas a fé tem que superar a prudência. A fé, queridos, que nos faz ter vitória no momento da luta. A fé que nos faz ter a vitória quando nós somos confrontados. Queridos, os heróis não usam capa, eles aparecem em momentos de dificuldades. Os heróis aparecem quando as pessoas choram, os heróis aparecem quando as pessoas estão desesperadas, os heróis aparecem quando as pessoas não têm mais para onde ir, o que fazer. Então eles aparecem como pessoas simples, que muitas vezes acordam pela manhã, 4, 5 horas da manhã, trabalham o dia inteiro, ganham um salário mínimo e sustentam as suas famílias. Esses são os heróis que merecem a nossa gratidão. Os médicos, as autoridades, os nossos pais, os nossos amigos, os nossos líderes, são eles, queridos, que muitas vezes ultrapassam a prudência, porque são tomados pela fé, algo que é maior para conquistar a vitória. Geração ingrata é a nossa. Nós não temos gratidão pelos nossos pais. A gente cresce, conquista as coisas, esquece dos pais. A gente chega na igreja, às vezes, todo quebrado, desempregado, com problemas, e as pessoas oram por nós, os pastores, os rabinos, oram por nós, e nós alcançamos a vitória, e nós vamos embora, nos esquecemos deles, fazemos festa, nem nos lembramos deles, porque nós não somos pessoas gratas, nós não sabemos agradecer a Deus pela manhã, não sabemos fazer a oração pela manhã,
manhã falar: bendito és tu, eterno nosso Deus, Baruch Adonai, obrigado por ter acordado, obrigado por respirar, obrigado pelo alimento na mesa. Nós não somos gratos, nós não sabemos ser gratos com aquilo que o Eterno nos dá. Sabe, queridos, no meio da tragédia eu tenho visto heróis surgirem, pessoas inusitadas, pessoas que estão no aconchego do seu lar, mas têm sentido a dor do outro, estão movendo situações para tirar pessoas da tragédia, fazendo memoriais, construindo altares, construindo coisas que honram o nome do Deus que nós servimos. Comece a construir memoriais. Se lembre do que o Eterno te fez, das bênçãos que ele te deu. Se lembre das pessoas que te ajudaram, dos seus pais, dos seus pastores, dos seus líderes. Se lembre deles com alegria. Faça um memorial. Faça um memorial. Esses dias eu estava me lembrando, da primeira igreja que eu fui, da onde eu conheci a palavra dos pastores de lá, e eu falava assim: eu fui pouco grato. Eu nunca cheguei até eles para dizer obrigado, porque eu estava na rua, no mundo, e vocês me apresentaram ao Eterno. Eu nunca disse: nós somos ingratos, nós não fazemos memoriais pelas grandes vitórias, e nós precisamos aprender a fazer memoriais. Sacrifícios de gratidão. Korban Todar. Sacrifício de gratidão. Aprenda a ser grato, querido. Aprenda a ser grato, querida. E o Eterno vai abençoar a tua vida, viu? Essa porção é para mim e para você. Eu sinto a presença do Eterno. Eu sei que pessoas que estão assistindo vão ser tocadas, vão refletir sobre aquilo que eu estou pregando, vão refletir sobre aquilo que eu estou ensinando, que é mais importante comemorar a vitória do que criar um Deus do caos, do que criar uma situação que o mundo vai acabar de ser o profeta do Apocalipse. Se levanta, querido. Nós vamos vencer a batalha. O Eterno vai nos dar vitória. Eu creio que eu e a minha casa, a minha família, os meus amigos, as pessoas que nós estamos orando, Brasil, São Paulo, o Eterno vai livrar. Ele vai minimizar as vítimas ao máximo. Ele vai nos livrar. Nós vamos ser prudentes, sim, mas também vamos agir pela emuná, pela fé, em coisas que o Eterno nos ordenar a fazer, e vamos fazer memoriais. Nós vamos criar memoriais do dia que ele fez. Nós vamos nos alegrar e regozijar. Se a porção rápida desse Shavuot Tovi, eu espero que o Eterno tenha falado ao teu coração. Parashat Tzav significa ordena. Ordena os sacrifícios com memoriais. Guarda essa palavra no teu coração. Mande para pessoas que você tem vínculo, porque a grande maioria delas só está recebendo palavras de tragédia. E no meio da tragédia eu quero ser um profeta do Eterno para declarar a vitória sobre a tua vida. Para declarar que o Eterno continua sendo fiel. Ele vai cuidar da tua casa. Ele vai cuidar, não vai faltar nada. Mas eu vou ficar desempregado. Não vai faltar nada. O Eterno vai mover pessoas para te ajudar. Vai mover pessoas para te entregar a vitória. Você vai receber a vitória, eu creio. Eu estou sentindo a presença dele aqui, falando com você. Não tenha medo. Não tenha medo. Que aquele que nos revelou esta mortandade é poderoso para nos proteger dela. Amém, querido? Que você tenha uma semana farta, uma semana de vitória, uma semana de realizações. Seja grato, construa altares, construa memoriais, porque a gratidão traz bênçãos. A gratidão vai honrar a tua vida. Pela presença do Eterno. A presença do Rei honra as nossas vidas. Fecha os olhos um instante. Curva a tua cabeça. Eu vou
dar a bênção para você. Amém? Que a graça de nosso Senhor e Salvador, Yeshua, a quem temos por Messias, o amor de Deus, Hashem, o Eterno, o Pai, e as doces consolações do Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, seja com a igreja, não só hoje, mas para sempre. Shazak, Shazak, Venit Shazak, força, força, que sejamos fortalecidos. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Amém. Que o Eterno te abençoe. Shalom. Shavuot Tov.